Satnam, bom dia! Sejam bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, eu vou organizando o YouTube, que eu fiz uma bobagem aqui, saí da live. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Fora a cara amassada, né? Porque tá muito cedo, a cara amassada. Tem que abrir outra live aqui. Não sei o que eu fiz. Que coisa. Vamos lá, enquanto vocês vão entrando aí, eu vou organizando aqui de novo, que tem gente que prefere assistir aqui, né? Bom dia, bem-vindos. Quanto tempo, né, que a gente não se vê por aqui? Muito bom. Bom, eu vou começar aqui a live e vou ter que tentar compartilhar ela. Oi, Ângela, bom dia, Maria Paula, Karine. Sejam bem-vindas. Ah, meu Deus do céu, parece que não é pra dar certo o negócio aqui. Agora eu entrei com a câmera errada. Estou ao vivo, mas a câmera não funciona. Não vai ter jeito. Não sei o que aconteceu. Não tô conseguindo colocar o YouTube aqui. Enfim, acho que é pra gente fazer live só pelo Instagram mesmo. Não vai ter jeito. Deixa eu avisar o pessoal que deu errado. Bom dia, muito bem-vindos. Quanto tempo que a gente não se vê. Ontem, na verdade, fez 3 anos da primeira live do Desperta e Acordar é Pouco. Então eu decidi fazer essa live, embora eu esteja bem cansada dos trabalhos dos últimos dias. Volume de trabalho insano por aqui. Não sei do que se trata o assunto, mas estou aqui. Muito bem, Simone. A live, o Desperta e Acordar é Pouco é uma live que já foi diária, já foi semanal, já foi quinzenal. E agora tem um pouco menos de frequência. Às vezes a gente se encontra para poder começar o dia de uma maneira diferente. Desperte. A gente fazer uma reflexão, meditar e começar o nosso dia a partir de um lugar mais tranquilo. Deixa eu só avisar o pessoal do grupo que deu um problema no... Consegui transmitir pelo YouTube. Estou ao vivo. Tava tudo certo aqui, eu cliquei no botão errado e não era pra ser, né? Não adianta quando é assim. Pronto, depois eu resolvo isso, não tem problema nenhum. Vamos começar o nosso dia, então, antes da gente bater um papo. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, alinhar a nossa coluna, trazer a nossa atenção para o momento presente, começar o dia como ele deve começar. Oi, Gil, tudo bem, querida? Como você está? Vamos conversar um pouquinho hoje. Inspira bem profundo, abre o seu peito, ombros para trás, para baixo, relaxados. Fecha os seus olhos, traz a tua atenção para o momento presente. E vai transformando a tua respiração numa respiração longa, profunda, tranquila. Vai fornecendo essa carga, essa força para o seu corpo. Faz uma respiração ativa, inspira bem profundo, enche bem os teus pulmões com os olhos fechados, estufa o abdômen, abre o peito. E relaxa então e permite que o ar saia, e quando ele não sair mais sozinho, traz o seu umbigo para dentro, para cima, empurra o resto desse ar para fora. E então recomeça.
Expire. Mais uma vez, inspira longo e profundo. E expira. Se fizer sentido para você, e se fizer sentido para você, traz as suas mãos no centro do peito, em Prana Mudra. E respira longo e profundo. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurme Deva Sarvakaryeshu Sarvada Om Gam Ganapataye Namaha Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Inspira profundo, devagar abre os olhos e agora sim, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz porque o Desperta e Acordar é Pouco é um programa que nasceu em 2021, mais ou menos ali na metade de 2021, com o desejo que eu sempre tive de compartilhar uma rotina que fizesse diferença na vida das pessoas. Porque quem me conhece há mais tempo sabe do meu grande desejo de compartilhar aquilo que funcionou para mim. Então todos os ensinamentos que eu trago são coisas que eu vivi na minha vida e que foram profundamente transformadoras. E acordar pela manhã e ter hábitos bons, como por exemplo, silêncio, leitura, mantras, meditação, banho frio, né, água morna, em jejum, são coisas que transformaram profundamente a minha vida. E eu venho nesse movimento há 3 anos. E esses 3 anos passaram muito rápido. E muitas pessoas foram inspiradas por esse movimento. O Desperta e Acordar é Pouco foi o meu primeiro grande projeto. Onde logo no início eu fiz quase 150 lives seguidas. Foram praticamente 150 dias de live todos os dias. E sim, porque era no início desse processo como um todo, existiram dias em que eu fiz live para ninguém. Existiram dias que não tinha nenhuma pessoa no meu perfil assistindo as lives que eu fazia. E mesmo assim, eu fiz e mantive gravado. E muitas vezes as pessoas assistiam gravada depois e conseguiam trazer um bom movimento na sua vida voltado para isso. O Desperta e Acordar é Pouco tinha um objetivo há 3 anos atrás, que era um objetivo de trazer clareza do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental antes de cuidar de qualquer outra saúde, porque é a saúde mental que coordena a maneira com que nós vivemos a nossa vida. E quando a gente tem uma rotina que ela não sustenta quem nós somos, dificilmente a gente vai conseguir alcançar as coisas que a gente almeja na vida. É preciso ter clareza mental daquilo que nós queremos construir para que nós possamos chegar nos lugares onde a gente quer chegar. Mais do que isso, é preciso que a gente tenha clareza mental do que realmente é importante nas nossas vidas, para que nós possamos almejar chegar em lugares
que realmente são importantes na nossa vida. Para que a gente não fique preso nos desejos do nosso ego com coisas efêmeras que passam com um curto espaço de tempo e que não trazem para nós nada além do que resultados imediatos que vão assim como vieram, muito rapidamente. A espiritualidade, a nossa vida está permeada de espiritualidade e infelizmente nós estamos profundamente, a maioria de nós, desconectados dessa espiritualidade, porque criou-se em volta da espiritualidade algumas mentiras, muitas mentiras. E a mentira principal que nos afasta da espiritualidade é a dificuldade do acesso à espiritualidade. Para ser espiritual, muitas vezes a gente imagina que a gente precisa abrir mão das coisas materiais das nossas vidas e dificilmente a gente consegue ter essa capacidade, digamos assim, de ser de deixar as coisas materiais, até porque a gente vive num corpo material. Então, na tentativa, eu vou tentar não misturar muitos assuntos, mas eu tenho diversas coisas que eu gostaria de dizer hoje. Na tentativa, o ser humano, a vida do ser humano, na sua base, desde o princípio, como é que eu vou começar a falar sobre isso? A vida do ser humano, desde o seu princípio, desde o início, sofre com os desejos dos egos das pessoas que aqui vivem, também dos seres humanos. Nesses desejos dos egos, todos que existem, de dominação, nós somos sempre empurrados para viver ou para sobreviver a partir do medo. Uma hora nós temos medo de uma coisa, noutra hora nós temos medo de outra coisa. E o medo é a maneira com a qual as pessoas conseguem dominar o mundo e o grande número de pessoas. É a partir do medo que a gente conduz as nossas vidas para um processo das decisões que a gente toma. Nesse processo de dominar as massas, de dominar as pessoas e de encaminhar essas pessoas para onde eu tenho o desejo de levá-las, a espiritualidade foi sendo colocada num movimento de que ela não era para todos. Ela foi sendo engavetada dentro de um lugar onde apenas algumas pessoas muito especiais teriam a capacidade de viver uma vida espiritual, desde que elas abrissem mão de todos os seus desejos e de todas as suas necessidades materiais, como por exemplo um casamento, como por exemplo a sua sexualidade, como por exemplo o dinheiro, como por exemplo ter coisas materiais. Então a espiritualidade acabou sendo encaminhada e sendo reduzida a um número muito pequeno de pessoas que estivessem dispostas a abrir mão das coisas materiais que possuíam para que pudessem acessar a espiritualidade. E esse movimento foi sendo feito de maneira totalmente intencional para que as pessoas perdessem a sua liberdade de escolher, para que as pessoas perdessem a sua capacidade de se libertar. E quando uma pessoa perde a sua capacidade de decidir, ela fica refém daquilo que alguém diz. Oi, Bruna! Linda, bom dia. E quando nós estamos presos nesse lugar de ter que alguém me dizer para onde eu vou, como eu vou,
Eu também sou dominado pelo medo. Também te amo. Eu também sou dominado pelo medo. Eu também sou encaminhado para os interesses dos outros que estão me colocando. Bom dia, Ivana, da Alemanha. Bem-vinda. Eu também vou me encaminhando para aquele lugar onde alguém que é espiritual me diz que eu tenho que ir. Oi, Carol, bom dia. Quando eu perco a minha capacidade de me conectar com a verdade que existe dentro de mim e que, portanto, me conecta com a verdade que existe, que permeia a minha vida, eu viro refém daquilo que me dizem que é. Eu perco a minha liberdade e o meu direito de escolher e a minha capacidade, o meu poder pessoal de saber o que eu quero para mim e também o que eu não quero para mim. Oi, Magali, bom dia, Portugal. Que bom, Yasmin, seja bem-vinda. Nós estamos só começando a construir um pensamento, fica aí. Obrigada, queridas. Obrigada, queridas. Bom dia, da França. Olha só. A espiritualidade, ela é um lugar, ela não é um lugar. Ela é algo que existe dentro de cada um de nós. Nós fomos sendo desconectados da nossa espiritualidade para que nós pudéssemos ser dominados e, como massa, nos transformarmos naquilo que julgam ser melhor, segundo os interesses do ego daqueles que julgam ser melhor e que estão numa posição de nos dizer: vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo outro. Esse lugar para nós também, embora nos conduza pelo medo, ele também acaba sendo um lugar confortável, porque eu não preciso decidir nada. Eu não preciso me responsabilizar pela minha vida, eu não preciso me responsabilizar pelas minhas decisões. Eu não tenho a necessidade de me responsabilizar, de me responsabilizar por nada, uma vez que alguém decide para mim e eu apenas preciso seguir esse caminho. Esse caminho, na realidade, é uma prisão na qual eu me sinto livre por não perceber a capacidade que existe dentro de mim de avaliar a vida, por estar profundamente desconectado daquilo que eu em essência sou, porque acredito desde o momento em que eu nasci que essa essência não me pertence, que essa espiritualidade não é para mim, porque para ser espiritual eu preciso abrir mão de diversas coisas que eu não estou disposto a abrir mão. Eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ter a minha sexualidade ativa, eu quero ter uma vida confortável, eu quero ter dinheiro, eu quero ter bens materiais, viver uma vida confortável, pagar alguns estudos, ter a liberdade de ir e vir, de viajar, de viver a minha vida. E, portanto, a espiritualidade fica realmente muito distante nesse contexto. Trata-se apenas... Bom dia, Márcio. Bem-vindo. Salve. Trata-se apenas de uma necessidade de dominar num mundo em que todas essas questões estão muito focadas no ego. Num mundo em que todas essas questões estão focadas somente em dominar, em dizer para onde você vai, para quem você vai, e num mundo que está totalmente focado em juntar cada vez mais dinheiro, bens materiais, a troco de quê? Não se sabe. Nesse movimento de dominar as massas, e que venceu, né? E que vence até hoje, que é um movimento que ainda hoje nos domina pelo medo, basta, vou ser um pouco polêmica aqui agora, basta que nesse momento, por exemplo, a gente olhe para a política, né? Aliás, há alguns anos basta que a gente olhe para a política, e quando a gente olha para a política, nós temos um salvador de um lado e um salvador do outro. Cada um deles promete que vai salvar um grupo de pessoas que está aprisionado naquela maneira de pensar específica que foi construída por esse lugar que faz esse movimento de deixar você com medo daquilo que está do outro lado.
E nesse movimento desconectado com a nossa espiritualidade, saindo da política, é que nós passamos uma vida inteira esperando que alguma coisa espiritual venha nos salvar, nos tirar desse movimento que nós estamos, saindo do lugar de assumir a nossa responsabilidade pela vida que nós construímos ao longo dos anos. Quando nós temos a capacidade de novo de olhar para dentro e de entender que existe dentro de cada um de nós uma espiritualidade, e o que é a espiritualidade que eu estou falando tanto? É essa conexão de compreensão de que a vida é muito mais do que aquilo que eu faço no meu dia a dia. Acordo, levanto, tomo café, pego a minha bolsa, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro, volto do trabalho, faço a janta, janto, deito, durmo, levanto, acordo. E todos os dias eu repito a mesma coisa, sem nem um pouco de presença, esperando que alguém decida para mim o que eu vou fazer. Saindo atrasado e achando que a vida realmente não faz o menor sentido, porque eu não tenho presença na vida que eu vivo. Eu não tenho sentido na vida que eu vivo. Nos meus momentos de descanso, eu deito no sofá e assisto horas de Netflix. Eu bebo, eu uso entorpecentes. Eu quero fugir da realidade para ver se eu consigo desconectar um pouco e, inconscientemente, acessar um pouco esse mundo sutil que faz tanto sentido para mim, mas que eu não tenho a capacidade de cara limpa de acessar, porque esse lugar não é para mim. Foi construído dentro da minha mente que a espiritualidade é coisa de gente que não casa, de gente que não tem vida sexual ativa, de gente que não tem dinheiro e de preferência de gente que é feia e simples, de gente que vive uma vida completamente simples na sua aparência, nos seus cuidados e até mesmo na beleza, digamos assim. Então também há uma construção de que tudo que é belo não é espiritual, de que tudo que é rico não é espiritual. Mas na espiritualidade está incutido a beleza, a saúde, a riqueza. E eu fiz aí há pouquíssimos dias atrás, a gente terminou ontem, encerrou ontem os 14 dias para prosperar, o caminho para a prosperidade. E há um enorme preconceito com relação a falar em espiritualidade, em prosperidade, quando a gente fala de espiritualidade, justamente porque dentro desse contexto foi construído que para ser espiritual você não deve ser próspero, quando a prosperidade e a abundância estão diretamente conectadas com o dinheiro e com os bens materiais. Mas quem foi que disse que é de dinheiro que a gente está falando? Quem foi que disse que para ser espiritual você precisa abrir mão de todas as tuas coisas e viver uma vida inteiramente simples para que essa espiritualidade seja validada por alguém? Quem foi que disse que a espiritualidade tem pré-requisitos de abundância e de prosperidade ou não, para que você possa viver uma vida espiritual? A espiritualidade é a nossa capacidade de conectar com a vida que existe dentro de nós. A nossa espiritualidade é a nossa capacidade de mergulhar profundo e compreender a vida para além disso que os meus olhos abertos conseguem enxergar. Para aquele lugar onde eu enxergo a vida com os meus olhos fechados, dentro de mim. A vibração que a vida tem, a frequência que existe e as coisas que realmente fazem sentido. Quando eu faço contato com a minha alma, quando eu faço contato com o silêncio, no lugar onde eu realmente me sinto, onde eu realmente me percebo, onde eu realmente sou capaz de entender como o meu corpo funciona e do que ele precisa. Porque sim, o corpo é uma ferramenta muito importante nesse movimento da espiritualidade, porque é a partir dele que a gente vive a vida que a gente vive aqui. O corpo físico, ele é o meio de transporte, o veículo através do qual eu atravesso essa experiência. Então sim, uma pessoa espiritual cuida do seu próprio corpo, cuida mesmo, cuida da higiene, cuida do descanso, cuida do funcionamento, cuida da alimentação, cuida do fortalecimento desse corpo. Quem tá aqui, segue, me vê lá nos stories, vê que eu sempre posto. Corpo forte, mente forte,
Somente um corpo forte sustenta uma mente forte. Uma pessoa só é espiritualizada e realmente saudável quando ela tem a capacidade de ter um corpo saudável e uma mente saudável. As duas coisas caminham juntas. Não é possível ser espiritual com um corpo doente, porque a doença, dentro desse contexto e desse conhecimento, simplesmente não existe. A doença é a ausência da saúde. Um corpo que não funciona bem é uma mente que está doente. Uma mente que está doente por falta de conexão com a espiritualidade. De novo, que é esse processo e esse movimento e essa capacidade de me compreender como um ser complexo, como um ser completo, como um ser que precisa de diversas coisas e que não segue com a manada, ou como chama vários carneiros, não é manada, né? Eu não sei, plural de carneiro, mas que tem aquele border collie, aquele cachorro que vai fazendo e vai cercando e vai levando. Essa é a vida de uma pessoa que não tem conexão consigo mesma. Ela vai seguindo aquele monte, o caminho por onde várias pessoas vão. Rebanho. Rebanho? É? Tão simples assim? Rebanho, tá bom. Achei que não fosse. Obrigada, Rê Carvalho. Obrigada, querida. Então, a gente vai seguindo o rebanho. A gente vai vivendo uma vida, olhando o que o outro faz e copiando o que ele faz. E o professor Hermógenes, que foi um professor maravilhoso, um dos precursores do yoga no Brasil e do yoga envolvido com a espiritualidade no Brasil. Obrigada, Magali, rebanho mesmo. E que trouxe esse conhecimento, ele dizia, não é normal, tem uma frase dele que é fantástica, ele até criou um termo que se chama normose. Não é normal você querer estar adaptado a uma sociedade que está profundamente doente, profundamente doente. Não é normal você passar uma vida inteira querendo se encaixar dentro de uma sociedade que não tem o mínimo de saúde, uma sociedade que sofre hoje de problemas de saúde física, mas principalmente de graves problemas de saúde mental, que como reflexo de uma falta de saúde mental, vão para o corpo depois e se transformam em doenças físicas. Quando a gente tem a capacidade de perceber a vida a partir de um outro lugar, quando a gente tem a capacidade de olhar para nós como um ser complexo, que tem capacidade de escolher o que vai fazer para além do medo, a gente percebe que essa sociedade está profundamente desequilibrada em todos os aspectos. Quando a gente olha para o lado e percebe a quantidade de violência, a quantidade de agressão, a quantidade de egoísmo e a quantidade de medo que é incutido para poder carregar essas pessoas todas para um mesmo lugar, a partir do medo, a gente percebe o quanto a gente está desconectado da realidade. E nesse lugar de estar desconectado com a realidade, nós de novo vamos repetindo a vida que nós vivemos até aqui e que os nossos ancestrais viveram até aqui. E a gente perde a capacidade, perde a possibilidade de se libertar. Por não fazer parte da manada, que nos isolamos. A gente perde a capacidade de... Me perdi lendo o que ela disse ali. Mas a gente perde a capacidade de perceber... A gente não tem a capacidade de perceber que a nossa vida, ela pode ser um pouco diferente. Que a gente pode trazer presença para a nossa vida e realmente pensar sobre que vida nós queremos viver. É essa vida que a gente está vivendo hoje, a vida que a gente quer viver? Então é muito louco você olhar uma pessoa na internet vestida de branco, com colar, um japamala no pescoço, turbante na cabeça, e parece uma coisa muito mística, e nossa, que loucura, o que será que essa pessoa está falando? Essa pessoa é fora do comum.
as pessoas dizem pra mim, nossa, mas você é muito radical, porque eu sou vegetariana, porque eu durmo 7h30, 8 horas da noite, porque eu acordo às 4 da manhã, porque eu tomo banho frio de manhã, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, porque, sei lá, N outras coisas, né? N outras coisas que eu faço, porque eu não gosto de sair à noite, porque eu não gosto desses hábitos que a maioria das pessoas tem e nunca gostei, e durante muitos anos fui me colocando nesses lugares para poder caber dentro da sociedade, até que um dia eu me libertei e percebi que eu posso ser quem eu sou, e eu me sinto muito mais feliz sendo quem eu sou, vivendo a vida que eu vivo, e cada um pode descobrir a sua própria alegria, né? A sua própria felicidade. Mas as pessoas acham que é radical. E numa sociedade que está profundamente doente, você ser um pouco saudável, você olhar um pouco para a tua saúde, para a tua espiritualidade, parece realmente ser radical. É radical você acordar de manhã e, ao invés de ver fofoca na internet, ao invés de ver briga, de falar sobre notícia, sobre as tragédias do mundo, você meditar. É radical você, ao invés de falar mal da vida dos outros, você se voltar para dentro e entender as tuas emoções. Por que você tem vontade de falar da vida dos outros? Por que você gosta tanto de fofoca? Por que você gosta tanto de saber o que o fulano fez, o que ele vai fazer, ou a pessoa do teu trabalho, o que ela faz na vida íntima dela, que horas ela chega, que horas ela sai, se ela é preferida do seu gerente ou se você é o preferido? Por que te encanta tanto olhar para fora? Falta de autoconhecimento. Essa necessidade de estar sempre olhando para a vida do outro, julgando, apontando o dedo, é a nossa incapacidade de olhar para dentro de nós, no silêncio que a gente não suporta fazer com os olhos fechados, porque eu não suporto quem eu sou, eu não suporto os pensamentos que eu tenho. Eu não consigo olhar para mim e perceber que dentro de mim existem muitas coisas para serem trabalhadas. Eu silencio essa voz que existe dentro de mim pedindo por socorro e me projeto para fora, na vida do outro, no julgamento do outro, porque com o outro eu já não tenho responsabilidade nenhuma. Ana, eu tô falando aqui sobre, a Ana tá perguntando, e quem já nasce doente fisicamente? Eu tô falando aqui sobre a vida que a gente constrói, tá? Esse assunto é um assunto muito profundo, posso combinar com você que eu vou trazer esse assunto especificamente numa live, ou do Isso é Yoga, ou me cobre sobre isso, Ana. Eu vou falar sobre isso, mas hoje não cabe, tá? Se eu pegar esse assunto, eu vou fugir um pouco, eu não quero nem começar a falar sobre ele, mas dá pra gente falar vastamente sobre isso sim. Ana não sei, Nassif, tá bom? Pode me cobrar depois, se quiser me mandar no direct para eu falar sobre isso, eu marco com vocês e falo com certeza. Não, Sônia, porque não permitimos viver na manada e que nos descobrimos como pessoa e vemos o quão bom é descobrir que somos capazes de ser e fazer diferente, tantas coisas que realmente nos coloca para baixo. Acho que foi isso que ela quis dizer. Eu não vi o que a Sônia disse, gente. Então tá. A Fran, querida, beijo, querida. Bom dia, sua radicalidade me encanta. Então, quando a gente tem uma desconexão muito grande com esse ser que nós somos, e nós fomos conduzidos a ter essa desconexão, nós fomos conduzidos a caber numa sociedade que faz isso, que faz aquilo, que bebe, que se droga, que passa noites em claro, e que depois passa uma semana inteira se cansando para poder descansar no final de semana, e quem é meu aluno sabe a minha opinião sobre isso. Você vai tentando caber nisso tudo, e isso tudo vai te adoecendo, por falta de conexão. Por falta de conexão com aquilo que realmente importa na sua vida, por falta de conexão, e nem é uma coisa mística, como pode estar parecendo que é o que eu estou dizendo. Espiritualidade é você ter a capacidade de olhar para dentro de você e entender a necessidade do seu corpo e da sua mente. Espiritualidade é a sua capacidade de fazer silêncio e suportar. E mais do que suportar, observar as loucuras que passam na sua mente.
dos 80 mil pensamentos que nós temos ao longo do dia, onde 98% desses pensamentos são repetidos de ontem, de anteontem e de antes de anteontem. De 80 mil pensamentos, 70 e poucos mil pensamentos são repetidos dos dias que antecederam. Uma vida inteira gerada por padrão e medo, e dominação, e a falta de decisão, e falta de poder pessoal. Simplesmente porque existe uma desconexão de quem você é com o que você está. E isso é yoga. A capacidade que nós temos de unir o ser que nós somos com o ser que nós estamos. A nossa capacidade de ir para dentro, no silêncio, e sentir a vida que vibra dentro de nós. E isso é yoga. Isso é meditação. A nossa capacidade de silenciar e suportar e trabalhar, entender, identificar as emoções que nós temos e por que nós temos essas emoções. Por que eu me sinto assim? O que eu faço com o que eu me sinto? Ao invés de sentir uma emoção e correr comer um brigadeiro. Ao invés de eu sentir uma emoção e correr tomar uma cerveja. E sentir essa emoção e correr e usar droga, ou dormir, ou sentar na frente da televisão e assistir uma série inteira de filmes numa noite, num final de semana, anestesiado, profundamente anestesiado de quem eu sou, sem poder e sem conseguir ter contato com a realidade, porque a realidade para mim parece muito dura. Eu não tenho condições de lidar com essa realidade. Hoje consigo meditar sem chorar por não conseguir suportar os meus pensamentos. Como é bom se libertar. Que bom, Yasmin. Maravilha. E esse processo de autoconhecimento, ele é um processo de emancipação. Esse processo de espiritualidade, ele é um processo de emancipação. Ele tem a capacidade de nos libertar dessas certezas todas que nós construímos ao longo dos anos e que não são certezas nenhuma, que nos mantém ainda vivendo uma vida a partir do medo, nos fazendo tomar todas as decisões possíveis a partir do medo e em profunda desconexão com aquilo que realmente importa. Às vezes é o medo daquilo que é muito grandioso, como eu disse agora há pouco, né? Como exemplo de dominação da política, por exemplo, da política que diz, eu vou salvar vocês disso, e o outro diz, eu vou salvar vocês daquilo. Cuidado que se esse fulano ganhar, ele vai fazer tal coisa da qual você tem medo. Cuidado que se tal fulano ganhar, ele vai fazer tal coisa da qual você tem medo. E esse jogo coloca você numa decisão de qual desses que eu tenho mais medo. É do que ele está dizendo que ele vai fazer ou é do que ele está dizendo que ele vai fazer? E aí você toma a sua decisão, totalmente baseado no medo e na falta de autoconhecimento. Esses dias atrás eu postei uma frase que diz, nenhum líder vai nos trazer paz, seja ele onde for. A nossa paz e a nossa felicidade, ela reside na nossa capacidade de autoconhecer-se, de autogerir a própria vida, de autogerir o próprio corpo, de autorresponsabilidade pela vida que eu construí até aqui e da vida que eu vou construir daqui por diante. Porque é possível que eu tenha construído uma vida até aqui e chegando aqui eu diga, meu Deus, esse resultado não tem nada a ver com aquilo que eu quero para mim. E então eu posso daqui por diante construir uma vida diferente da vida que eu construí até aqui. E nesse processo de construir uma vida diferente, ir me libertando, ir me emancipando de que alguém diga por onde eu tenho que ir, para onde eu vou. É óbvio que talvez no início seja necessário
que alguém te conduza nesse processo até que você consiga começar a sua emancipação ou até que você consiga concluir a sua emancipação. Mas o caminho verdadeiro da espiritualidade e do autoconhecimento é o caminho que aos poucos vai soltando a sua mão. Vai permitindo que você construa a sua vida sozinho, sendo somente inspirado por outros caminhos. Porque o caminho de autoconhecimento e de espiritualidade, de encontro com aquilo que você quer, para além do medo, esse caminho de emancipação, ele é um caminho que você constrói de dentro para fora, com a sua própria ferramenta, com a sua própria coragem, com a sua própria capacidade de sustentar aquilo que você cria dentro de você, aquilo que você olha dentro de você. E eu digo para todo mundo, e gosto muito de repetir isso, o caminho de autoconhecimento e o caminho de espiritualidade, o caminho da emancipação é um caminho difícil, duro, que requer disciplina, que requer rotina, que requer dedicação, que requer um movimento que é seu e que só você pode fazer e que é sua responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém tem a capacidade de te dar as ferramentas para que você possa se emancipar. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua transformação. Você precisa assumir a responsabilidade por fazer o movimento que te cabe, porque o corpo é seu, a mente é sua, a vida é sua. E se a sua vida não está legal nesse momento, aqui, essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua. E pode ser que isso doa. E pode ser que você saia da live agora que eu estou te dizendo isso, porque a gente adora achar um culpado. Mas essa responsabilidade é sua. A vida que você tem hoje é responsabilidade sua. Se você é um adulto, a vida que você tem hoje, a responsabilidade é sua. E isso é ótimo. Por quê? Quando a responsabilidade é sua, no que não está dando certo, a responsabilidade também é sua para fazer dar certo. Basta que você faça escolhas melhores. E essas escolhas não têm custo. Essas escolhas estão por aí, ó, disponíveis. O que você anda escolhendo? Quais coisas você anda escolhendo seguir? Esse processo é um processo que ajuda... esse processo é um processo que requer disciplina. E essa disciplina só depende de você. E nesse processo, você vai descobrir uma força dentro de você. Mas uma coisa precisa da outra. A força para poder surgir precisa de disciplina. A disciplina é uma escolha. Não depende de sorte, não depende de cair do céu e não depende de ninguém te dar. A disciplina é uma escolha que você faz todos os dias. Eu escolho construir aquilo que eu quero para mim. Eu escolho acessar aquilo que eu quero para mim. E eu vou para dentro. Isso é de graça. Isso não tem custo. Se você não tem condições de investir em você, aqui mesmo no meu perfil eu tenho um monte de material gratuito. Um monte. Rola o feed. E tem outros diversos professores, profissionais sérios, que trazem essas reflexões. Ao invés de perder teu final de semana inteiro assistindo filme do Netflix, faz uma maratona de assistir para pessoas que te inspiram, pessoas que têm a vida que vocês querem conquistar. Assiste, aplica, estuda, olha para você, silencia. Tem aqui alguma coisa. Muito obrigada por me elucidar depois de anos sobre a teoria da política. Me sentindo leve neste momento. Que bom, Gil. Não é assunto, mas veio na hora certa. Muito bom. Eu quero, me ajuda. Em constelação familiar, falamos que muitas vezes é preciso perder mais para assumirmos nossa força. Exatamente. Constelação também tem, né? Eu não conheço muito de constelação, mas eu tenho estudado coisas que fazem menção à constelação. Acho muito interessante. Inclusive, nesse momento, por falar em constelação,
Nós estamos passando por um período lunar que se chama Pitru Paksha, na astrologia védica, que são 15 dias de honra aos nossos ancestrais. Então, a constelação também fala sobre isso, sobre a nossa ancestralidade, né? E dentro dos meus programas a gente tem feito algumas práticas para os ancestrais, mas se você não está em nenhum dos programas, até o dia 1º/10 são ótimos dias para você lembrar os seus ancestrais, agradecer a eles, independente da relação que você tem com eles, desejar que eles estejam bem, oferecer orações, meditações, lembranças dessas pessoas que permitiram que a sua vida fosse possível aqui. É muito importante a gente se lembrar disso, independente de quem foram nossos pais, independente de qual é a nossa história com eles, e eles nos deram a oportunidade de estar aqui hoje. E só por esse motivo a gente deveria ser grato e honrar os nossos ancestrais todos, independente de qualquer coisa. Mas isso também é assunto para um outro momento. Sobre o que, Bruna? Sobre o Pitru Paksha? Depois eu falo nos stories, depois fala mais sobre isso, como fazer isso. Vocês ficam interessados num monte de coisa, né? Então, 3 anos de desperta e acordar é pouco. É um momento de reflexão para a gente sair desse aprisionamento. Bom dia, Vivi. É um excelente momento da gente silenciar a nossa mente e perceber como a gente se sente ao longo do dia, quando a gente começa o dia refletindo sobre coisas que realmente são importantes para nós, coisas que realmente fazem sentido na nossa vida. Da gente ter a capacidade de olhar para a nossa vida e entender a nossa vida a partir de um outro lugar. Sou grata aos meus ancestrais pela vida. Isso mesmo. Muito bem. Então, acho que agora a gente pode, conversado um pouquinho, acho que a gente pode meditar, né? O que vocês acham? Vamos respirar um pouquinho? O Fran, também sou grata por ter você aqui, minha aluna. Tá precisando de umas cintadas essa minha aluna, que ela tá meio sumida, mas quando ela tá presente, ela é dedicada. Volte, Fran. Então, vamos interiorizar um pouco isso que a gente conversou aqui hoje, para que isso continue reverberando e a gente consiga fazer algumas reflexões que são importantes ao longo do nosso dia e que a gente possa começar o nosso dia a partir desse lugar de silêncio e de reflexão. Ó, a minha gata aqui, ó. Bom dia, pessoal. Ela quer deitar no meu colo, mas não quer que eu pegue nela. Vamos lá, então? Então, fecha os olhos, alinha sua coluna, coloca o foco dos olhos lá entre as sobrancelhas, respira bem profundo. Vai conectando com esse silêncio, sem pressa de sair daí. E se os pensamentos vierem, deixe que eles apenas passem como nuvens que passam no céu. Permaneça completamente quieto e em silêncio. Você não está indo a lugar nenhum, não há por que ter pressa. Relaxa os seus ombros para trás e para baixo. Ajusta a sua postura, a sua coluna. E permanece aí, trazendo a sua atenção para a sua respiração longa e profunda. Não faz mal que os pensamentos saiam, apenas traga de volta todas as vezes que for necessário.
E ancore então a sua atenção na temperatura que o ar entra, na temperatura que o ar sai. Vai transformando a sua respiração em cada vez mais longa e mais profunda. Apoie a sua língua no céu da boca, relaxe os seus ombros. Dá esse presente para sua mente e para o seu corpo, um pouco de silêncio, um pouco de quietude. Sente o peso do seu corpo sobre a superfície onde você está sentado. E aproveita esse momento de conexão e de quietude e traz à sua mente todos os motivos pelos quais você é grato. Todos os motivos pelos quais na sua vida você é grata. Eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e consentida. Obrigada por tudo que me destes, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Olhos que acompanham a ave que voa ligeira pelo céu de anil. Ouvidos que têm capacidade de ouvir as canções, os mantras, as vozes daqueles que eu amo e daqueles que nem tanto. Obrigado pela minha voz,
Obrigado pela tua voz. Eu gostaria de agradecer ao meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. E não importa se esse lar é uma mansão, ou uma favela, um bangalô, mas que dentro dele exista a figura do amor. Um amor de pai, de mãe, de filhos, de irmãos, de um marido, de alguém que me dê a mão, quem sabe até mesmo de um cão, um gato, um animal. Obrigada porque todas as noites tenho onde me deitar e descansar o meu corpo cansado das batalhas do dia. Obrigada porque sempre tenho como repousar, onde me banhar. Obrigada porque tenho a capacidade de me limpar, de acalmar a minha mente, de estar comigo, de perceber e trabalhar as minhas emoções. Obrigada pelos meus armários fartos, pela minha mesa cheia, do alimento que não me falta, da fome que eu não provo. Obrigada porque tenho capacidade e possibilidade de me conectar à natureza e à força que sustenta a vida todos os dias. Eu gostaria de agradecer desde as pequenas coisas até as coisas maiores, que por vezes a minha cegueira do ego não me permitem observar. Quero voltar a reconhecer a vida na sua essência. Quero reconhecer a felicidade e a paz no meu silêncio. Quero ouvir os pensamentos que se passam dentro de mim, atordoados ou calmos. Quero ter a capacidade de reconhecer que preciso de um pouco mais ou de um pouco menos. Quero ter a capacidade de olhar para mim, para então a partir daí olhar para o outro, de viver uma vida com autonomia, de me emancipar da necessidade de que o outro me diga o que eu tenho que fazer, de que o outro me direcione. Quero me emancipar da dependência emocional, da dependência psíquica, da dependência energética. Quero me conectar com a minha força, com a minha coragem, com a minha disciplina. Quero ter a capacidade de estar em silêncio e quieto, imutável, imóvel, profundamente conectado comigo. Nessa quietude interna, onde eu encontro todas as respostas para todas as perguntas mais profundas do meu ser. Nesse lugar onde eu tenho a capacidade de transcender tudo o que acreditei até hoje, para poder me transformar numa nova pessoa, profundamente conectado comigo e com as energias disponíveis nesse momento. भर्गो देवस्य धीमहि धियो
Inspire bem profundo e retém. E devagar expire. E vem trazendo de novo a consciência para o seu corpo, respirando longo e profundo. Inspire profundo, traz as mãos no centro do peito, em Pranam Mudra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hare Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om Hare Om Tat Sat. Muito obrigada por estarem aqui, compartilharem a energia de vocês comigo. Eu desejo que vocês tenham um lindo dia, cheio de energia. E depois eu quero que vocês me contem. O vídeo vai ficar salvo, ele fica disponível aqui por 24 horas. Depois ele vai para a comunidade Harion, onde ele é acesso exclusivo dos meus alunos da comunidade. Mas durante esse período você pode reassistir e encaminhar para alguém que possa gostar desse assunto, ou querer, ou enfim... E aí você volta aqui e comenta no vídeo como você está se sentindo, como foi essa experiência. Deixa teu comentário no vídeo. Eu vou adorar saber como vocês estão se sentindo, como é que vocês passaram o dia. Um lindo dia, quarta-feira. Nos stories eu falo um pouquinho sobre Pitru Paksha, ok? Vamos juntos, vamos juntos. Satnam, obrigada. Beijo, beijo. Comentem lá no vídeo, tá bom? Respondo cada uma de vocês lá. Um beijo.